Saudações a todos e todas. Sou Bernardo Amoyela Luciano, estudante do mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental. Eu vou falar do artigo que tem como tema o tratamento de resíduos sólidos orgânicos gerados em Instituto de Pesquisa Agropecuária via compostagem em condições natural e controlada. Este artigo foi publicado na Revista de Engenharia Agrícola em 2018 e os autores são Francine Conceição de Andrade, Tatiana Cristina Del Vasco, Roger Nabeyama Michels, Cláudio Brigamo e Ismael Lopes dos Santos. No Brasil, a agricultura é uma atividade econômica de grande importância, contribuindo com 22,5% do Produto Interno Bruto, o PIB, e 37% da força de trabalho, segundo a Embrapa 2015. Devido ao crescimento populacional junto com a expansão da produção agrícola, há um relacionamento crescente na geração de resíduos sólidos nesse setor. Diante desse problema, a compostagem é uma técnica considerada pela Lei Brasileira da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 3º, inciso 7º, como uma forma ambientalmente adequada para o destino final de resíduos orgânicos. A compostagem fornece a estabilização de matéria orgânica e a eliminação de patogênios, transforma os resíduos em compostos orgânicos que pode ser aplicado ao solo. Alguns fatores devem ser levados em consideração para que o processo possa ocorrer eficientemente por micro-organismos como temperatura, umidade, aeração, relação de carbono e hidrogênio, tempo, tamanho de partículas, do material e o conteúdo de nutrientes. O estudo da técnica da compostagem se torna relevante para a gestão de resíduos orgânicos em um empreendimento de pesquisa agropecuária. Os autores do artigo tiveram como objetivo aplicar a compostagem técnica para o tratamento de diversos resíduos orgânicos gerados na instituição Embrapa Soja, bem como para testar a eficiência do processo na estabilização orgânica da matéria em 2 sistemas, um que tinha controle recomendado para o processo, aeração, umidade, e outro natural, ou seja, um processo controlado e outro natural. No materiais e métodos, eles mostram como ocorreu o processo. O experimento foi conduzido na Fazenda Santa Terezinha, em Embrapa Soja, localizada em Londrina, Paraná. O lixo usado para a compostagem foi gerado na Embrapa a partir de resíduos orgânicos do programa de reciclagem, que eles denominaram como W1, constituído em descanso de refeições, casca de frutas e matérias orgânicas não contaminadas de laboratórios de pesquisa. Resíduos de soja, que eles denominaram como W2, palha de soja, denominaram como W3,
palha de trigo, W4, poda de árvore, W5, e um mix de palha de soja e de trigo com poda de árvore, que eles denominaram como W6. Para o experimento, foi usada uma mistura de resíduos rico em nitrogênio, que é o W1 e o W2, ou seja, resíduos orgânicos do programa de reciclagem e resíduos de soja, com um resíduo rico em carbono, que é o W3, W4, W5, W6, que são as palhas de trigo, palha de soja e a mistura de palha de trigo com poda de árvore, e totalizando assim 4 tratamentos. Para cada tratamento foram montados 2 pilhas semelhantes. Um deles foi aplicado em condições controladas, com um descimento de aeração, com apoio de um bobcat a cada 15 dias, e na outra as pilhas não receberam artificialmente irrigação ou aeração. Essas pilhas receberam apenas água quando choveu, água da chuva. O experimento foi configurado em um local não impermeabilizado, sob condições climáticas semelhantes, temperatura ambiente, umidade relativa, precipitação e radiação solar. Assim como mostra na tabela, os tratamentos foram T11, que é um tratamento controlado, T12, um natural, T21 controlado, T22 um natural, T31 com tratamento controlado, T32 natural, T41 controlado, T42 natural. Cada pilha foi montada com 85 kg de resíduos orgânicos do programa de reciclagem W1, que corresponde à quantidade gerada durante uma semana na Embrapa Soja. A assembleia foi dividida em 4 semanas, em camadas alternadas de 10 kg de soja e 57 kg de palhas em pilhas com formato trapézio e com dimensões de 1,25 metro de largura e 0,5 metro de comprimento. As estacas foram estruturadas com uma relação de carbono-nitrogênio em torno de 15:1, abaixo da faixa ideal recomendada por Kiel 2004, que é de 25:1 a 35:1, devido à baixa quantidade de resíduos orgânicos produzidos pelo programa de reciclagem, quando comparado ao volume de resíduos de palhas produzido durante uma semana na Embrapa Soja. Eles monitoraram a temperatura durante 120 dias com termômetro de haste de 15 centímetros e notaram uma redução de massa e volume no final do processo. O composto foi pesado e os resultados foram expressos em base seca. A redução de volume foi avaliada colocando o composto em um recipiente com volume conhecido.
A amostragem seguiu o quarteamento manual, método da NBR 1007, a ABNT 2004, a análise físico-química de unidade, pH, condutividade elétrica, carbono total e nitrogênio, e relação carbono-nitrogênio ocorreram com resíduos e compostos no 15º dia, no 30º dia, no 60º dia, no 90º dia e no 120º dia, ou seja, depois de 120 dias de experiência. O teor de umidade foi determinado em triplacar pela diferença entre úmido e massa seca, segundo a metodologia de Silva 2009. O pH e a condutividade elétrica foram obtidos em triplacado pelo método de Tedesco, Gianello, Bissani, Bohnen e Volkowitz em 1995. A análise do carbono orgânico total, nitrogênio e a proporção total do carbono-nitrogênio foi determinado em duplicado pelo método de combustão seca de Carmo e Silva 2012. Em termoanalisador Scientific modelo 2000 série Flash. E na análise estatística, eles realizaram uma comparação da média entre tratamentos controlados e tratamentos naturais por meio de teste de test-student, utilizando o Microsoft Excel, entre os tratamentos T1, T2, T3 e T4. A análise de variação foi realizada com nível de significância de 5%, utilizando o software Sysvar 5.4, e os meios foram comparados pelo teste de Scott-Knott. Resultados e discussão. Os resíduos orgânicos eram física e quimicamente caracterizados de acordo com pH, umidade, condutividade elétrica, carbono total e nitrogênio. A razão carbono-nitrogênio, como consta na tabela 2, na tabela do slide. O lixo orgânico do programa de reciclagem W1 apresentou umidade de 66,9%, valor entre 70% a 80% encontrado por Kumar ou Lim 2010. O restante resíduo apresentou umidade inferior a 45% até 70%, o que indica a necessidade de irrigação na montagem das estacas para um processo de compostagem bem sucedido. O lixo orgânico do programa de reciclagem W1 apresentou pH ácido, que está de acordo com Kumar 2010 e Sudberg 2013, que caracterizou o desperdício de alimento e verificou valores de pH variando entre 3,8 a 6,5. Os resíduos restantes apresentaram um pH
perto de neutro. Liu, Yan, Zheng, Li, 2008, afirmam que os resíduos com valores de pH próximo da neutralidade, entre 5,5 a 8, é o melhor para a degradação, uma vez que esta é uma faixa ideal para o desenvolvimento de micro-organismos. O lixo orgânico do programa de reciclagem W1 e a palha de trigo W4 tiveram altos valores de condutividade elétrica, que indica resíduos orgânicos com grande quantidade de sais. Se o composto final tiver esta faixa de sais, pode ser prejudicial usá-lo como fertilizante em sal, colheitas sensíveis ou solos salinos e alcalinos. O lixo orgânico do programa de reciclagem W1 e o resíduo de soja W2 apresentaram menor relação carbono-nitrogênio. Os resíduos restantes tiveram a razão de carbono-nitrogênio maior do que 21:1. Abreu, Paiva, Abreu Coldibala e Centerano, 2011, encontraram uma relação de carbono-nitrogênio de 50:1 para a palha de soja. A evolução da temperatura no processo de compostagem. Durante o processo, desde o primeiro ao último dia, ou seja, desde o primeiro até os 120 dias, até o último dia de compostagem, em geral, todos os tratamentos, como mostra na figura, mostraram-se semelhantes no comportamentos como perfil típico de temperatura, com liberação de calor, evidenciando um processo exotérmico, segundo Wang, em 1993. Houve a ocorrência de uma fase denominada termofílica, com temperatura acima, ou seja, temperatura variando entre 40 a 70 graus Celsius, e a outra mesofílica, com temperatura variando entre 20 a 40 graus Celsius, sempre acima da temperatura ambiente, demonstrando assim a intensa atividade microbiana na degradação de matéria orgânica. No entanto, quando se trata de manuseio conduzido de forma controlada e natural, e a composição das misturas, podem se observar na figura 1 que as fases termofílicas e mesofílicas ocorrem em diferentes períodos. No controle dos tratamentos T11, T31 e T41, a diminuição de temperatura chegando à fase mesofílica aconteceu de forma mais rápida. Esses tratamentos eram aqueles que receberam aeração e, de acordo com Stanley Turner, 2010, a aeração proporciona aumento da oxidação e decomposição da matéria orgânica.
Por outro lado, os tratamentos naturais, que são os T12, T32 e T42, foi registrada a permanência da alta temperatura por um longo período de tempo e a atividade microbiana na degradação de matéria orgânica foi lenta, justificando muito tempo para estabilizar a biomassa. Pode-se observar também que não houve variação no tempo de residência na fase termofílica em T21 e T22. Pradhan e Mirza Erickson e Mohat, 2010, afirmam que na compostagem aeróbica da palha de trigo é prontamente degradada em mais de 70% em 40 dias, indicação que este tipo de material criou condições para aeração, umidade semelhante, independentemente da gerência. A redução de massa e volume. Comparando a redução de massa e volume entre os tratamentos controlados e naturais, como mostra a figura no slide, pode-se afirmar que os tratamentos controlados mostraram maiores reduções, que são de acordo com o observado por Yue, 2008. Pode ser notado semelhanças em massa e volume, redução entre as pilhas controlada e natural para o tratamento com poda de árvore, T3. Isso pode estar associado ao facto de que a poda de árvores tem estrutura de complexos como lignina, hemicelulose, celulose e ceras durante a queda por micro-organismos, o que requer maior tempo de compostagem. Com uma visão geral, observa-se que o tratamento com palha de trigo e a pilha natural, T22, apresentou um menor índice de redução de massa seca, quando a estaca controlada T21 apresentou o índice mais alto. Os demais tratamentos mostraram-se valores ideais de redução, segundo Kie, 2004, que indica que a redução de massa é de aproximadamente 50%. O volume de redução apresentou valores semelhantes entre pilhas controladas e naturais, especialmente para o tratamento com palha de trigo, que apresentou a maior redução na pilha controlada. Fatores como aeração, degradação do substrato, temperatura e a relação carbono-nitrogênio podem interferir neste descaracterização dos compostos. No final dos 120 dias do processo de compostagem, os tratamentos controlados obtiveram maior descaracterização uniforme e decomposição de resíduos do que os tratamentos naturais, mostrando ainda compostos escuros finais, sem odor e resíduos de integridade. E, em outras palavras,
os compostos foram amadurecidos. Os autores concluíram que as lavouras e as irrigações aplicáveis a pilhas controladas interferem no comportamento de curvas de temperatura, na redução da massa e volume. No entanto, a relação carbono-nitrogênio não diferiu entre sistemas controlados e naturais, mas diminuiu ao longo dos dias de tratamento, devido ao baixo carbono e nitrogênio inicial. Concluiu-se que os 120 dias de compostagem foram suficientes para a estabilização da matéria orgânica e tratamentos controlados resultaram em menos tempo para a perda de maturação do material, resultando em compostos para o uso agrícola, demonstrando que esta é uma técnica eficaz para tratamento de resíduos orgânicos gerado na Embrapa Soja. Obrigado.